pessoal, eu sou Neuza Andrade, estudante de psicopedagogia pela Uninter. Nós estamos dando andamento, né, no nosso projeto, projeto de extensão, tirando o bullying de cena, detectando e prevenindo. Na verdade, esse é o nosso terceiro vídeo. A gente já deu andamento aí nos dois anteriores. O primeiro a gente falou sobre bullying, né, dentro da escola, né? Nós enfatizamos sobre o que é realmente o bullying, como proceder dentro da escola, né? O que é, o que não é. E esse foi o nosso primeiro vídeo. O segundo vídeo foi cyberbullying, que é o bullying dentro da internet, né? Dentro da informatização aí que a nossa família, né? A sociedade toda está fazendo parte. A gente deu algumas dicas, né, de como se prevenir, como auxiliar as crianças. E esse vídeo de hoje, né, dando continuidade, esse terceiro vídeo, ele vai trazer para a gente sobre as leis assim, né, que amparam o cidadão, né, relacionado ao bullying. Nós como estudantes profissionais da escola, né, gestores, professores, pedagogos, nós não queremos que chegue, né, às vias de fato, não é o nosso entendimento, quando se fala em leis, quando se fala em alguma forma de ter que trazer, né, para dentro da escola esse tipo de fato. Mas, na verdade, a gente precisa olhar aí o que pode ser feito, qual o projeto que pode ser estimulado, para não deixar se concluir aí, né, com penalidades e justiça, né, e que isso é uma forma de prevenção, para não chegar às vias de fato aí, né, que é o que a gente vai falar agora, quando se chega a um extremo, né. Então, nós vamos dar seguimento, nós vamos para o próximo slide, que a gente vai falar sobre leis, né, como eu já disse, essa é a nossa visão geral do projeto, o que a gente já falou, e hoje a gente vai falar sobre leis. Então, dando seguimento, aí nós temos aqui a característica, né? O que é a legislação brasileira, né? E que, no caso, que ampara aí para esse tipo de ação, que é o bullying, né? E aí a gente traz a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Aliás, essa daí é do Estatuto do Adolescente, né? E traz a Convenção dos Direitos da Criança, que é a Unicef, né? No caso, a gente vai enfatizar essas três aí. No caso, elas podem ser vistas como os principais instrumentos legais que tratam do bullying no ordenamento jurídico brasileiro. Aí a gente traz aí Lopes, né? Lopes Neto, 2005, quando a legislação brasileira relativa ao bullying, ela relata, o que ela afirma, né? Sobre essas três constituições aí. A Constituição República Federativa do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção, né, da Organização das Nações Unidas. Em todos esses documentos estão previstos os direitos ao respeito e à dignidade, sendo a educação entendida como meio de prover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania, desculpa. Então, começando, né, são três aí documentos legais, né, que tem aí amparado, no caso, que vai contra o bullying, né. Na verdade, a gente vai dar seguimento aqui ao próximo slide, continuando aí. O projeto de lei da Câmara, PLC 2014, que deu origem à norma, foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário no Senado em 7 de abril, exatamente
5 anos depois do massacre de Realengo. Em escola desse bairro, no Rio de Janeiro, isso foi quando aconteceu o massacre, né? 12 crianças foram assassinadas a tiros. Há indicações de que o autor enfrentou na infância situações de bullying. Ex-aluno do estabelecimento, o assassino contava então com 23 anos de idade. Depois de burlar a vigilância, ele invadiu a escola e passou a disparar tiros contra estudantes, professores e funcionários. Tirou a vida de 10 meninas e 2 meninos, com idades entre 13 e 16 anos. Após ser atingido por um tiro disparado por um policial, ele suicidou. Então, essa fonte aí foi da agência Senado, tá? Foi uma notícia muito triste, que teve grande repercussão, né? E, infelizmente, mais uma vez, precisou de acontecer, né, uma coisa, uma tragédia, para ser tomada essa decisão, né? Esse projeto de lei aí. Mas teve outros andamentos, né? A gente vai ver aí, dando sequência, que mais para frente, isso aconteceu, esse projeto em 2014, né? Aí, dando andamento, perante a proporção que tomou esse tipo de violência, viu a necessidade da elaboração de uma lei para tentar prevenir e eliminar a prática do bullying dentro da escola, de tanta recorrência, né, que se via. Desse modo, foi promulgada em 2015 a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, o bullying. Essa lei evidencia a necessidade de prevenir e combater a prática do bullying, capacitar docentes para enfrentar o problema e orientar pais e responsáveis para detectar a violência e evitar, sempre que possível, punir o agressor, procurando meios alternativos que promovam a responsabilização e a mudança do comportamento do mesmo. Diante dessa lei, questiona-se a possibilidade de aplicar as práticas restaurativas como meio de prevenir e mediar o bullying dentro das escolas, né? Então, quem trouxe para nós aí foi Pereira Rodrigues, 2012. A gente, de uma certa forma, depois que aconteceu aquele massacre, né? Aí veio essa lei aí, 13.185, que ela veio devido à necessidade, né, como trouxe aí o Pereira Rodrigues, a violência que foi tomando grandes proporções, né? Aí nós vamos aí, seguindo, o próximo. E aí é oportuno trazer, né, aí teve uma alteração dessa lei aí de 2015, na verdade. Ela se alterou, ela teve ela teve um artigo, teve mais 2 mudanças. Na verdade, ela não teve mudança, ela foi acrescentada, né? A alteração foi no dia 14 de maio de 2018, através do artigo 12, né, da Lei 93/94, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que aí ela passa a vigir da seguinte forma. Teve esse artigo, né, mas acrescentou mais esses dois parágrafos aí. O artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do sistema de ensino, terão a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, o bullying, no âmbito das escolas. E estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, aí, digamos que foi passado, né, uma responsabilidade a mais para a escola, né, que já se tinha depois dessa lei, e aí foi passada esses 2 parágrafos aí do artigo 12, né? Aí, dando seguimento,
nós temos a evolução da legislação sobre o bullying. Que a gente, na minha pesquisa, é, Alves, né, 2017, ele traz para a gente esse texto que eu achei bem interessante. Apesar do bullying não estar previsto no Código Penal, né, 2848, de 7 de dezembro de 1940, o acusado pode responder a diversos tipos penais, pois, na verdade, praticam lesão corporal, tortura, por meio de agressões físicas que pode, inclusive, levar à morte, ou promovendo estado psíquico, perturbando as vítimas e levando a cometer suicídio em função da pressão psicológica que são submetidas. Da mesma forma, o artigo 129 do CP, que aborda sobre a lesão corporal, com pena de 3 meses, é um crime que ofende a integridade corporal e a própria saúde. A grosso modo, considerando crime comum e que pode ser cometido por qualquer pessoa. Porém, grande parte das vítimas de bullying é submetida a agressões físicas diversas com o objetivo de causar pavor, medo e demonstrar poder e força. A lesão corporal pode ser grave, gravíssima e seguida de morte, e todas essas classificações podem ser inseridas em se tratando do bullying. Aí a gente vai falar aqui da lesão corporal, né? Que ela é? Não é apenas ofensa à integridade corpórea, mas também à saúde. A lesão à saúde abrange tanto a saúde do corpo como a mental. Se alguém, a custas de ameaças, provoca em outro um choque nervoso, convulsões ou outras alterações patológicas, prática lesão corporal, que pode ser leve ou grave, dependendo da sua intensidade. Na verdade, é uma consequência, né, que foi se tendo com os casos e se foi reforçando essas leis, né, aí no caso para quem comete o bullying. Eu trouxe uma outra informação aqui, que no caso o Brasil, ele avançou muito pouco, né, nos últimos anos, com relação ao bullying escolar. E depois dessas 3 leis, né, a primeira específica, o que é o bullying e o cyberbullying no Brasil. Ela instituiu o programa de combate à intimidade sistêmica, mas não prevê punições cíveis ou criminais pela sua prática, e nem metas e prazos para ser implantada. Essa é a primeira, né? Já de 2016, ela estabeleceu, né, que foi o dia 7 de abril, como Dia Nacional, que a gente falou sobre ela, contra o bullying no país, né? E aí veio a lei de 2018, que é essa LDB, né, que eu acabei de mencionar, que é a Lei das Diretrizes de Base da Educação, e ela veio para acrescentar esse artigo 12, né, e que os estabelecimentos de ensino, eles terão que promover medidas de conscientização, né, de prevenção e combate a todos os tipos de violência. Principalmente, né, essa intimidação sistêmica aí no âmbito escolar. Então, assim, analisando isoladamente as 3 leis do bullying, podemos ter a falsa impressão que o assunto avançou muito pouco, ou quase nada, né? E a gente começa a analisar o que está errado, né? Será que é na aplicabilidade? O que pode estar dando errado? Porque muitas vezes, a gente não vê muita mudança, né? Aí eu trago também que a Constituição Federal, a proteção da dignidade da pessoa humana, no Código Civil, o artigo 159, e o de defesa do consumidor, o artigo 14, né, eles são conjugados com as 3 leis acima mencionadas, que eu acabei de falar, né? A lei de 2018, ela é uma bomba nuclear, né? E ela repassa que
o que era encontrado na interpretação sistêmica dos códigos, né? Ao determinar que na própria LDB que as escolas previnam e resolvam o problema. Então, está sempre transferindo, né? A sensação que dá que está sempre transferindo para a escola. Que a escola tem que partir, né, com alguma, assim, depois da lei, com alguma providência, né? Então, a gente fica analisando o que é que pode ser feito na prática, realmente, né? Porque até então, algumas escolas, né, não adotaram ainda alguma prática concreta, né, com providência aí nesse sentido, né? Aí a gente vai para o próximo slide e a gente vem aí com mais um slide, né? E uma questão aí de reflexão, né? Aí eu trouxe Nelson Mandela, né? Que ele diz que ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Então, quando Nelson Mandela traz isso, né, o que a gente pode, o que isso pode influenciar dentro da nossa vida, né, dentro da nossa vivência. O que isso pode fazer, o que isso pode fazer dentro da escola, o que se pode ser feito dentro da escola, né, em questão de responsabilidades, em questão de ver sempre o outro, igual a gente vem falando, né, já que a gente olhou aí com relação a essas leis, né, que muitas das vezes um fica esperando pelo outro, né, o que a gente muitas vezes observa, e o ser humano, as crianças em sofrimento dentro da escola, né. Eu trouxe, como eu já havia mencionado, né, eu trouxe hoje, no próximo slide, a gente vai falar, já vai tentar abranger aí a questão das responsabilidades, né, e a gente vai tentar direcionar aí para a escola, né, tentar observar o que pode ser feito na escola, na própria família, na sociedade, e sempre nesse intuito aí de estar olhando para o futuro, porque uma vez que a gente olha para as crianças, uma vez que nós educadores, né, que fazemos parte do crescimento da criança, se a gente pode tomar alguma atitude com relação ao crescimento da criança, ao aprendizado principalmente da criança, eu acho que está na hora. E o que realmente me motivou a trazer esse projeto foi isso. O que eu posso fazer, né, com as minhas, dentro da literatura, com o embasamento, com as minhas pesquisas, o que eu posso fazer para tentar, de alguma forma, trazer alguma informação para um profissional, para um pai, para uma mãe, para uma família, a respeito disso, e tentar amenizar esse sofrimento. E eu acho que é positivo, e se eu conseguir, de alguma forma, que alguém que está participando desse projeto, né, que veja esse vídeo, no sentido mesmo de refletir, o que eu posso fazer? Eu, quanto mãe, enquanto pai, enquanto profissional, o que eu posso fazer para acabar, para erradicar, não só o bullying, né? Eu estou trazendo isso dentro do meu projeto, mas a gente está numa sociedade que a violência é cada vez mais recorrente. E agora, na época de pandemia, que as nossas crianças, a maioria das crianças, né, saindo um pouco, né, desse embasamento, dessa proposta, que as nossas crianças muitas vezes estão dentro de casa, isoladas, que elas vão precisar de uma ajuda, e a escola tem que ter essa consciência, não tem para onde correr, a escola tem que entender como que essas crianças vão voltar, né, porque cada família adotou uma forma de ver essa pandemia, né? Então a gente tem que começar. Vamos em casa, então, dentro desse isolamento, né? Começar a refletir como que vai ser essas crianças, a volta para a escola, né? E já ir planejando. Enfim,
Eu vou deixar aqui uma indicação, né, como eu sempre faço, de um filme após esse vídeo. Vai ter na descrição, eu sempre vou deixar uma descrição de um filme relacionado ao bullying, ou uma palestra, alguma coisa que eu achei interessante, que vai acrescentar. E eu agradeço imensamente por quem está participando e espero ter contribuído de alguma forma. E nos próximos vídeos, espero vocês também, para a gente ter esse encontro aí. No próximo vídeo a gente vai falar de responsabilidade, eu acho que vai ser um subtema aí bastante relevante. Eu aguardo todos vocês e agradeço imensamente e até a próxima. Anteriormente, havia uma discussão no Brasil sobre o que poderia ser considerado bullying. Fato é que no dia 6 de novembro de 2015 foi promulgado um projeto de convenção para o combate ao bullying no Brasil e agora a gente tem uma definição legal no país sobre o que é bullying. Basicamente é qualquer violência, qualquer agressão verbal ou física que aconteça de forma reiterada, repetida e sistemática. Ou seja, a gente está falando de uma perseguição a uma determinada pessoa, não é um fato isolado. O cyberbullying são essas mesmas ameaças e ofensas, só que através da internet, pelo meio virtual. E aí a potencialidade lesiva dessa conduta é infinitamente maior. Porque uma criança xingando a outra no pátio de um colégio tem uma repercussão. Quando isso vai para a internet, fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então a repercussão é muito maior quando ela acontece pelos meios virtuais. Primeiro a gente tem um problema da vítima não conseguir limpar o conteúdo da internet, né? Eu costumo dizer que o que se posta na internet é como a gente pegasse um punhadinho de areia e jogasse aí ao vento. Um ou outro grão de areia a gente consegue pegar, todos eles não. É impossível tirar tudo 100% do ar. O segundo ponto é que isso gera um histórico para a pessoa, né? Hoje em dia a gente sabe que qualquer profissional que você vai contratar, ou um emprego que você vai procurar, a primeira coisa que se faz é o famoso dar um Google, né? Virou até um verbo, googar virou um verbo. E aí se torna complicado porque você encontra todo o histórico daquela pessoa que eventualmente foi vítima de uma situação e pode realmente até gerar alguma repercussão na vida profissional, não só pessoal. Quando o pai percebe que o filho está sendo vitimado por uma conduta de cyberbullying, e pelo contrário também, quando ele percebe que o filho é o agressor nesse caso, né, às vezes muitos pais tentam renegar, mas fato é que só existe bullying porque tem alguém que é o agressor, é importante que ele procure de plano a escola. No caso dos pais que percebem que os filhos são agressores, é muito importante que haja uma conversa também em relação a valores. E o que a gente percebe muito, e eu frequento muito escolas, palestrando para a criançada, que muitas vezes o exemplo vem de casa. Hoje nós vemos uma discussão política no país em que as pessoas se colocam em lados completamente opostos e se tornam inimigas. Então não é mais uma discussão de ideias, é uma discussão de ofensas. Então é importante ter uma reflexão de valores, mas não só em relação às crianças, mas em relação aos pais também. Muitas das situações a gente percebe que a criança ela reproduz na internet aquilo que ela vê em casa. Os pais respondem pelos atos dos filhos até os 18 anos de idade. Então, a princípio, se houver um tipo de indenização, quem vai arcar com isso são os pais. As pessoas têm essa falsa sensação de privacidade, mas elas se esquecem que, primeiro, tudo que está no meio eletrônico pode gerar prova no mundo real. Eu tenho inúmeros processos em que as provas saíram de uma conversa de WhatsApp. Você está interagindo com outras pessoas e esses conteúdos eletrônicos estão sendo multiplicados em vários equipamentos que podem gerar prova. Um outro ponto importante é que já existe no país, inclusive, casos em que há ordem judicial para que o WhatsApp entregue o conteúdo das mensagens. Portanto, o uso dessas comunicações, esses aplicativos que permitem uma comunicação de troca de mensagens instantâneas, não significa dizer que a pessoa está completamente protegida, né? Privacidade é um direito que também pode ser relativizado pela justiça caso você utilize de uma forma a ofender alguém. São muitos os casos em que os pais, na tentativa de defender os filhos na internet, também acabam se tornando agressores, né? E acabam eles próprios praticando a conduta do cyberbullying. Muitas situações que deveriam ser resolvidas com a proteção do menor de idade, quando se expõe isso na internet ou nos grupos de aplicativos, a repercussão se torna infinitamente maior. O que eu sempre recomendo é discrição, né? Assuntos sérios a gente não resolve por meio de redes sociais ou por meio de aplicações. Existem meios de comunicação
efetivos e disponibilizados. Por exemplo, se há uma necessidade de uma comunicação com a escola, o pai tem que procurar a escola, não é uma aplicação de WhatsApp de um terceiro que vai servir como plataforma para essa comunicação. Isso é uma ferramenta acessória. A ferramenta principal tem que ser esse contato direto com as escolas. Todas as escolas têm canais de comunicação oficial com os pais. Então é importante que se respeite esses canais de comunicação. O uso da tecnologia, ele veio para mudar o jeito que a gente vive e mais, fazer com que a gente viva de um jeito melhor, né? Pais, por exemplo, que criam comunidades no Facebook para troca de material didático, né? O filho vai para o próximo ano e para não descartar aquele livro, ele faz uma troca de material didático. Troca de uniformes, às vezes o pai vai se mudar, comprou um uniforme para o filho, vai mudar para outra cidade. Tem que se organizar no WhatsApp para dar carona para um filho, para escolher como que a gente vai fazer a festinha de final de ano. Tudo isso pode ser maravilhoso, otimiza a vida das pessoas, facilita a comunicação, aproxima as pessoas. A questão mesmo é o uso com responsabilidade.